Estamos começando mais um Prosa, sejam todos bem-vindos, eu sou o Nilmar Olímpio e hoje, programa especial, viu? Eu recebo ela que é locutora, criadora de conteúdo e com certeza você já ouviu a voz dela na rádio ou em algum anúncio. Estou recebendo aqui Débora Dias. Ai, que tudo! Tudo bem? Bom? Tudo bom! O jargão da Débora é esse, né? Esse e mais alguns do meu pacotinho. Quais são os outros? Ah, não desgruda. Seria isso, né? Chururu. Chururu, é. Meu Deus do céu, já começamos bem. Oi, gente, tudo bom? Que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. E muito obrigada por isso aqui, queria dizer. Eu tô apaixonada já. A caneca dela, né? Não, arrasou. Ela entrou na porta e já veio reto na caneca. Mas mal nem cumprimentei, né? Tipo, eu já cheguei na caneca. Quem que eu cumprimentei primeiro? A caneca, brincadeira. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado por disponibilizar o seu tempo e vir contar um pouco da sua história aqui pra gente. Imagina, é muito estranho isso de contar história. Eu olho e falo, mas eu? Como assim? Tão jovem. Tô brincando. Eu acredito, assim, que muitas pessoas te ouvem pelo rádio, mas não sabem o seu passado, por onde você passou para chegar até onde você chegou, né? De onde a gente veio, principalmente, né? Agora, com a questão das redes sociais, a gente tem muita visibilidade. Sim. Mas para chegar onde a gente está agora, tem uma construção de muitos anos. Eu já passei mais da metade da minha vida em estúdio. Fiz essa conta esses dias numa outra entrevista. Não tinha parado para analisar, mas faz 15 anos já que eu trabalho com rádio. Então, quem vê na TV, vê nos anúncios, fala, caiu de paraquedas ali. Paraquedas demorou a subir, galera, demorou a subir, mas estamos aí. Nós vamos puxar um pouquinho dessa história aí. Já que ela falou nas canecas, nós estamos aqui com a parceria da empresa LM Vieira Cari Canecas. Qual que é o diferencial deles? É essa foto que ela falou. Você escolhe uma foto que você gosta e eles estampam na caneca. Sabe o que é o mais legal? Quem faz esse trabalho são caricartistas, são desenhistas profissionais da empresa. E eles estampam à mão esse desenho. Fica perfeito, né? Ai, maravilhosos. Muito legal. Eu vou ter que mandar fazer... Como que é o nome da empresa? LM Vieira Cari Canecas. LM Vieira. Já pode mandar fazer mais umas 20, que eu vou ter que dar de presente, inclusive. Muito obrigada e parabéns. Lindo o trabalho de vocês. Muito legal. Queria mandar um abraço aí pro Marcelo, para sua esposa Luhan. Grande abraço, obrigado aí pela confiança de pôr a marca de vocês aqui no Prosa, ok? Eles também têm o Instagram, @LM Vieira Cari Canecas. Entra lá, tem os vídeos, como essa caneca é feita, tudo bonitinho e já aproveita e faz o pedido. E através do pedido, você já tem o cupom PROSA10 com 10% de desconto. E outra, parabéns para os artistas que fazem esse trabalho. Porque vocês conseguiram me deixar bem mais bonita na canequinha. E são mais de 100 artistas no Brasil inteiro. Parabéns, muito legal. Uma franquia muito bacana. Show. Beleza, gente? Vamos seguir aqui, então. Débora, você sempre teve essa voz marcante ou você veio trabalhando essa voz? Como é que é? Essa voz aqui, quando eu comecei, eu achei que eu não tinha voz para ser locutora, não. O que acontece? Eu acho a minha voz normal, no caso, né? E quando eu entrei no rádio, ainda era comum, eu comecei em 2008, 2009, por ali, o locutor ter aquela voz, assim, de impacto, né? Verdade. Então, quando me convidaram para apresentar um programa, eu falei, mas eu não tenho voz de locutora, né? E o que acontece? Bem nessa época, o rádio acelerou a mudança, né? Então, hoje vale muito mais o quão dinâmica é a sua comunicação. Então, não dá para dizer assim, qualquer um pode ser locutor. Não importa o timbre da sua voz, Não é né? só a voz, é um conjunto. Não, é muito mais o conteúdo que você vai oferecer, algum diferencial que você tenha, como que você vai transpassar, assim, sair do rádio e estar ali do lado do ouvinte, que é essa sensação que eles têm. Eu acho que é isso que prende a audiência do rádio ainda também, o rádio como companhia, né? E como que você transparece essa sua voz? Porque vamos dizer que tem dia que você não tá legal. Porque todo dia ali que a gente percebe, você é alta astral, comunicativa, alegre. Se você fechar o olho, você escuta a sua voz, parece que você tá levitando. 1000%, zero problemas, zero boletos vencidos, a vida é linda. Mas tem dias que não tá legal. Tem dia e que eu não. acredito que tem gente que te siga que percebe. Sim. Pelo Instagram, agora, pelas redes sociais, eu tenho passado um pouco desse lado. Olha, gente, a vida não é tão 1001%, né? Sim. Mas o rádio, pra mim, ele era
um hobby, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia ser profissional disso. Quando eu comecei, eu tinha 14, 15 anos. Vamos voltar ali então em Tupãssi, quando você começou? Logo ali, logo ali. Conta um pouquinho pra gente. Do mesmo jeito que eu gostava de jogar vôlei, eu gostava de fazer rádio. Então, o rádio, para mim, ele não era um trabalho, né? Ele sempre foi talvez até uma válvula de escape. Então, nos dias ruins, o meu único ponto bom são aquelas 2, 3 horas de programa em que eu tô tendo essa troca. E nos dias que eu não estou legal, como que eu me preparo para estar lá? Eu ouço uma música legal, eu coloco uma roupa de bastante cor, eu elevo a minha energia. Isso. Porque qual que é o pensamento que eu sigo? Quem está do outro lado do rádio não tem nada a ver com os meus problemas. Então, a minha função ali é levar positividade, como a vinheta do meu programa, positividade, alto astral e alegria. Esse é o meu propósito. Por que eu faço rádio? O meu objetivo, eu lembro muito bem, quando eu tinha lá os meus 15, 16. Por que você faz rádio? Eu parei para analisar que, às vezes, o meu bom dia ou boa tarde é o único que a pessoa vai receber naquele dia. É o único. Então, ele tem que ser maravilhoso, ele tem que ter o melhor de energia. E se eu tiver feito uma pessoa um pouco mais feliz, deixado o dia daquela pessoa um pouco mais leve, se eu tirei uma risada, se eu fiz lembrar de alguma coisa boa, já valeu a pena. Ai, eu sou emotiva. Você não vai estar legal naquele dia, mas a pessoa que está te escutando, às vezes você pode transformar o dia dela. Ela merece receber o meu melhor. Então, mesmo quando eu estou triste, tenho problemas, eu tento bloquear isso assim para fora do estúdio. Então, entrei ali uma outra coisa, uma outra energia. Então, eu uso estratégias para levantar minha energia mesmo. Sim. Uma música, nem sempre as letras são boas, tá? Mas eu gosto de músicas animadas. Eu vou te perguntar isso mais para frente, o teu estilo de música. Deixa para depois. Isso. Mas assim, para elevar a energia, quando eu não tô legal, eu uso estratégias, um café, 2, 3, 4, 5, café. Gosto de café. Eu elevo a energia para poder levar o meu melhor para os ouvintes, assim, para que eles se conectem com uma coisa boa. Muito bacana. E quando foi a primeira vez que você entrou no rádio ali, que você teve o microfone na sua frente, como que foi? Aonde foi? Isso foi lá em Tupãssi. Eu fui convidada, era uma rádio comunitária, um beijo para o pessoal da Terra FM de Tupãssi. Na escola, assim, eu já me envolvia muito com as atividades, né? Eu fiz teatro, acho que foi o teatro que me trouxe para o rádio. Acho não, tenho certeza. Eu fiz com 10, 11 anos. E aí eu vi no rádio a oportunidade de estender. Meu curso acabou, eu falei, eu preciso de alguma coisa. Eu estava sofrendo abstinência já de palco, público, microfone. E aí abriu a rádio na minha cidade e eles me convidaram para fazer um programa de final de semana. Chamava Túnel do Tempo. Foi aí, então, 2008. Com quantos anos? Vi, vamos falar 14, agora. 15 anos. A sua idade. 14, 15 anos. A partir dos 15 ali. E quer dizer que faz 15 anos, vou 30 esse ano, é isso aí, tá tudo certo. E aí era muito legal, porque eu tinha uma idade pouca, né? Sim. E o programa era só de clássicos. E eu amava. Então eu tocava Beatles, eu tocava Guns, coisas assim que, tipo, pra minha idade não tinha nada a ver. Sim. Mas eu curto demais, eu sempre fui apaixonada por música, então... Foi assim que começou e depois eles me chamaram para fazer o programa de durante a semana. Fui cobrir umas férias, nunca mais saí. E é isso, nunca mais. Ficou efetivada? Sim, aí eles me contrataram para fazer o programa da tarde lá na rádio comunitária. E quando eu precisei mudar para Cascavel, que eu achei que tudo ia acabar, eu me mudei saí da Rádio Terra FM numa sexta, fiz a minha mudança para cá no sábado. Na segunda-feira, a emissora aqui de Cascavel me ligou. Uma outra emissora. Outra emissora. Foi muito louco, assim, surreal. E depois dessa outra emissora, você já foi direto para... É proibido falar nome? Pode falar nome? Não, você corta. Vontade. Pode falar. Eu vim para cá porque eu precisava estudar. Eu fui fazer letras na UniOeste. De Tupãssi, eu era a única na UniOeste. A cultura lá era mais... O pessoal fazia faculdade à noite e letras era de manhã, né? E aí eu não tinha transporte, então Tupãssi é uma cidade que tem 8 mil habitantes, né? Então o transporte que existia era para o período da noite. E a gente se esforçou para conseguir fechar uma galerinha ali, 10, 12, para vir numa van, por exemplo.
Rolou por um tempo, mas depois não teve mais público para aquele horário, só tinha eu. Aí por isso que você veio. Aí eu precisei me mudar. E aí, quanto a morar sozinha, me mudar, não tinha problema nenhum. A minha preocupação era, como eu vou viver sem rádio? O que eu vou fazer? Aí, nessa época, eu me mudei para trás da Unioeste e a Rádio T, que é onde eu trabalho hoje, era ali no Trevo do Carelli. Antiga Verdes Campos. Isso. E eu lembro de ver um outdoor. Falei, meu Deus, uma rádio aqui, caminho da minha casa, eu vou vir aqui pedir um emprego e tudo mais. Só que antes disso, lembra dos divulgadores de rádio? Divulgadores de rádio? Tinha uma cultura de que os divulgadores pegavam CDs dos artistas que estavam lançando. Isso. Sim. Aí eles iam nas rádios e tal. Um divulgador foi lá na Terra FM, Edmilton, e levou um cartãozinho do Edson Pelissari, conhece? Sim. Então, na época, ele era diretor artístico da Tarobá. Ele levou o cartão para mim, o Admilton, Sapulha, o apelido dele, e ele entregou assim para mim e falou assim, viu, por que você não manda um piloto para eles? Vai que dá certo. Eu falei, eu em Cascavel? Capaz. Ele falou, o não você já tem, por que você não manda? Aí eu peguei, gravei lá um piloto, né, falando umas notícias, apresentando, e mandei um e-mail. Aí, no e-mail, no cartãozinho tinha o e-mail e tinha o telefone. Aí eu liguei para perguntar se tinha dado certo. Ninguém me respondeu, né? Aí o primeiro problema, o nome dele é Edson, mas é com I. Aí eu não sabia se era Edson ou Edson. Por isso que eu te perguntei umas 2 vezes seu nome, assim, eu tenho muito medo de errar nome. Sim. Aí liguei para ele e daí eu falei, oi, eu não sei se é Edson ou Edilson, mas aqui é a Débora, eu mandei um e-mail e tal. Daí ele falou, recebi, você não quer vir conhecer a rádio? Eu falei, nossa, claro que eu quero. E eu vim para conhecer. Nossa, muita inocência, né? Muita inocência, porque eu vim, de verdade, sem nenhum preparo para fazer um piloto. Eu devia já ter imaginado que vai que eles tentam testar alguma coisa. Não, eu vim literalmente para conhecer as estruturas. Daí eu lembro descer do carro assim, olhar aquela estrutura da Tarobá, assim, eu falei, uau, eu vou entrar ali, né? Aí entrei, estrutura novíssima, Tarobá, isso foi 2012. Tarobá estava recém-entrado no mercado, né? De rádio. Isso, ia fazer 2 anos de rádio naquele ano. E era a primeira pesquisa do Ibope que eles iam participar. Eu não fazia ideia do que era Ibope. Eu não fazia ideia de nada. Mas eu entrei ali para conhecer. E no que eu entrei ali, eles falaram, entra ali naquele estúdio e fala umas coisas para nós. Assim, não, eu não tinha nem ouvido a rádio para pesquisar umas vinhetas, um jargão, nada. Sim. Estilo de programa, nada. Foi assim, na fogueira mesmo. Aí, naquele dia, o Márcio Pina era diretor na época. Eu saí dali, eles me colocaram numa salinha assim. Aí começou o Edson e o Márcio conversar. Viu, mas ela pode fazer aquele horário. Ah, não, mas tem aquele horário de meio-dia. Não, mas aquele horário lá também fica bom. E eu aqui, ó, meio-dia em Tupãssi, olhando aquilo e meu cérebro tentando processar o que tá acontecendo, né? Legal. Mas eu achei que não tinha nada a ver comigo. A hora que eles falaram assim, não, mas então a gente entra em contato. Aí eu pensei, ok, eles só foram simpáticos. Gente, Tupãssi tem 8 mil habitantes e isso é sério, uma cultura, culturalmente, ingenuidade total minha naquele momento. Sim. Eu achei que eles estavam sendo simpáticos comigo, mas que nunca iam me ligar. E aí voltei para Tupãssi, terminei os últimos dias de programa que eu tinha para fazer, fiz a mudança e foi o que aconteceu. Eu terminei minha jornada lá na Terra FM na sexta, na segunda-feira a Tarobá me ligou, vem organizar sua documentação, que nós vamos conversar. Eu nunca fiquei mais de 10 dias fora do ar, assim. Desempregado? Nunca. Eu sempre saí de uma emissora já direto para outra. Para eu sair da Tarobá para ir para a Rádio T foi a mesma coisa. Não deu uma semana, eu achei que ia dar uma semana, mas o negócio ali na Rádio T é diferente. Quantos anos de Tarobá daí? Eu fiquei 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Eu entrei em maio de abril de 2012 e saí em julho de 2013. Tem um ano. Aí da Rádio T te chamaram também. Isso. Eles tinham um programa que chamava Torpedo da T. E Cascavel é uma praça muito importante, né? A rede hoje tem 26 emissoras. É a maior do sul do Brasil, né? Isso. E aí, na época, devia ter, sei lá, umas 15 emissoras. Já era... Eu não sei esses dados, eu não sei te dizer com certeza. Porque eu vivia a Tarobá.
Eu nem conhecia outras rádios, eu nem ouvia outras rádios, eu nem sonhava o que era Rádio T. Mas eu queria novos desafios, porque na época, quando eu entrei na Tarubá, já foi um super desafio. E ali eu entrevistei artistas, eu apresentei programas, eu produzi programas, eu fui programadora musical, aquela pessoa que escolhe as músicas que vão tocar e organiza a ordem das músicas, adoro fazer isso. Foi isso na Tarubá também. E eu via que eu não tinha mais o que aprender ali, sabe? E eu queria um novo desafio. E aí a T se instalou aqui, e conheci o Diego Caetano, e ele estava precisando, ele era gerente aqui na época, e precisava de um comunicador local. E eles fizeram um estudo que uma voz feminina seria, assim, perfeita para aquele horário. Quem que foi daí, então? Hã? Daí quem que foi a voz? Então, aí o Diego me convidou para conversar com o Márcio, que é uma personalidade incrível, que é o dono da rede, né? Uhum. E aí o Márcio falou assim, olha, eu não gosto de tirar ninguém de rádio nenhuma, porque eu não gosto que tirem os meus locutores. Mas se você não estiver feliz lá e quiser um espaço, nós temos o espaço aqui. Mas primeiro você resolva o que você quer, e se você quiser o espaço aqui, ele é seu. E foi assim. Aí o desespero para pedir a conta. Nossa, foi situação chata. Não, né? eu tinha 20 anos. Então na minha cabeça eu tava assim, será que eu tô fazendo certo? Meu Deus, eu tô pedindo a conta na Tarobá, assim, o peso que tem essa marca até hoje. Então, na época, era muito mais. E aí, só que eu também pensei assim, quer saber? Se eu estiver errada, eu tenho tempo de reconstruir tudo. Claro, não. Então, vale arriscar. E foi incrível, porque aí eu entrei para fazer o torpedo da T Cascavel, 93.1, era isso. Uhum. Durou 3 meses isso. Aí um belo dia eles me ligaram e falaram assim, amanhã você vai fazer rede. E eu, o que seria fazer rede? A princípio fazia só Cascavel. Isso, só Cascavel já é, assim... Gigante. Dezenas de municípios, né? Sim. O alcance da 93.1 é um dos maiores, porque é uma das primeiras emissoras do interior do Paraná. Sim. Então, tem um alcance que outras que vieram depois, não, pela legislação, já não podia ter o mesmo alcance as rádios, né? Sim. Então, a Rádio T alcança muitos municípios. Mas o fazer rede, o que é? É você, ao mesmo tempo, estar em várias frequências. Você fala de Cascavel, mas você está no Paraná inteiro. Isso, daí nessa vez não era ainda o Paraná inteiro, era a rede do Torpedo da T. Então, algumas cidades que não tinham locutor, que estava abrindo rádio, era eu que entrava. Então, eles me ligaram num dia, no outro dia eu estava fazendo Cascavel, Guarapuava, Foz do Iguaçu e Curitiba. Alguns milhões, né, já. Não, aí eu pensava assim, cara, como assim eu tô falando para Curitiba? Então, quem ligasse o rádio lá no carro, ia estar me ouvindo como se eu estivesse lá. Isso já foi uma experiência muito frio na barriga, assim. Depois tiveram outros episódios que eu cobri férias do pessoal na rede, né? Toda vez um frio na barriga diferente. E em 2018 eles me convidaram para fazer um programa meu aí para o estado todo. Aí a rede toda é realmente as 20 e tantas emissoras, cada dia abre uma nova, a gente nunca sabe essa conta certa. E foi primeiro com as 5 mais poderosas e depois as poderosas da T, e hoje com companhia faz 4 anos que eu tô nesse horário fixo, assim. E quantos anos de firma? Esse Você ano, fala firma, né? Firma, desde a época do torpedo. Mas ao mesmo tempo eu falo não desgruda, porque eu gosto de brincar com sotaques. Eu faço 10 anos de Rádio T, uma década já ali. Passou assim, né? Meu Deus, muito louco. E que escolas que você veio passando desde Tupanci, Tarobá, que você aprendeu tudo quase, chegar na Rádio T. Cássio, da história, hein? Mas eu acho ainda que o aprender tudo, o principal, foi a rádio comunitária. Porque a rádio comunitária, ela é incrível. O pessoal pergunta, qual faculdade eu tenho que fazer? Faça uma rádio comunitária. Porque não tem... É comunitária mesmo, Sim. o próprio nome diz. Então, lá eu aprendi a ser recepcionista, a fazer o cafezinho, a montar a programação. Tenho que agradecer o Vaguinho, que foi quem me ensinou a gravar comerciais. Então, nossa, lá na rádio comunitária foi onde eu aprendi o todo. Aí, claro, você vai se profissionalizando. Na Tarubá, eu aprendi o que era uma rádio comercial. Sim. Nessa ideia de pesquisa de audiência, Ibope, ação, outdoor.
Primeira vez que eu tava no outdoor, eu falava, gente, o que que tá acontecendo? Várias vezes nessa trajetória eu ficava olhando assim, sou eu mesma que tô aqui? Muito louco, porque num ano eu tava no sofá com a minha família assistindo o mega show da Tarobá. No ano seguinte eu tava lá com o microfone entrevistando os artistas. Parece que foi rápido, mas eu admirava todo mundo que eu passei a ser colega de trabalho depois. Sim. Então, e o mesmo acontece na Rádio T, né? Tem tantos comunicadores ali que as pessoas são fãs, assim. Referências. E eu posso chamar de colegas de firma. Isso é top demais, é muito legal. Me sinto uma privilegiada. Que bacana. E você falou que aprendeu tudo. E dentro do rádio tem o locutor e às vezes tem a pessoa, o profissional que opera. Isso. Você faz os dois. Eu nunca tive operador, queria te dizer. Então, por isso que a rádio comunitária te prepara, né? Sim. Tem várias rádios comunitárias que têm, sim, operador. Inclusive, a legislação mudou nesse período, né? Antes era locutor e auxiliar de locução, que seria o que fazia a técnica da mesa. Uhum. Eu sempre fiz os dois e agora a profissão é comunicador. Então, você tem que saber fazer os dois, senão já não tem mais muito espaço no mercado. Sério? Né? A função de... Também já não tem mais a cultura de registrar, né? Uhum. Hoje é muito por contrato. PJ? Mas na carteira mesmo, a função é comunicador. Que bacana. Ah, eu sou comunicadora. E quem foi ou são suas referências aí no rádio? Ai, que tá. Eu não sei te dizer uma pessoa que eu me inspirei, assim. Eu assisti, que eu falei que estudei um pouquinho de você, né? Puxei a ficha no fórum, tudo certinho. Que quando você estava na Rádio T, acho que a primeira vez que se apresentou, chegou um rapaz e falou que você estava fazendo bem o programa. O tal do Juca Bala, né? Nossa. Daí você falou, quem que é esse rapaz aí que tá falando? Nossa, minha vida é isso, gente. Perrengue, tá? Parece ser legal, agora contando é muito bonito e divertido, Sim. mas foi no perrengue. Que eu falei que achei que não seria tão rápido para mudar da Tarobá para T, porque tinha o processo de assinar minha carteira, dar baixa, fazer exame admissional, demissional, sei lá. Toda a burocracia. E aí aconteceu de devolverem minha carteira, tipo, numa terça-feira. Eu achei que, como era uma terça-feira, eu ia estrear na outra segunda-feira. Mas o Márcio, ele tem o jeitinho dele, né? E aí ele falou assim, não, ela começa hoje. E aí, de terça, quando eu peguei minha carteira lá na Tarobá, foi uma coisa assim, tão louca, assim, que eu não consegui dormir, me deu insônia. E aí, de terça para quarta, eu não dormi. E daí, na quarta, ele falou, não, ela começa hoje. E aí, eu tinha que correr fazer o exame lá pra assinar tudo e entrar no ar. Então, eu não pude olhar o playlist, eu não pude estudar a mesa, eu simplesmente cheguei ali 10 minutos antes de começar e foi com Deus. E ainda tinha o detalhe da rede, que eu tinha que fazer o programa, subir a rede, fazer a transição. Enfim, quando eu tô muito nervosa, agora eu tô melhorando isso, porque eu estudei personalidade, autoconhecimento e tal, eu consigo controlar isso melhor. Mas na época, quando eu ficava nervosa, minha voz afinava demais. Sabe aquela pessoa que fica nervosa e vai subindo o tom? Sou eu. Agora eu sou uma nova pessoa. Mas se eu tô muito nervosa, minha voz vai afinando. Então, Sim. Eu tenho certeza que foi o pior programa que eu fiz na minha vida, aquele Torpedo da T. Com medo de falar tarobá no ar, na Rádio T. Não sabia a frequência, eu não lembrava o que sabe? E ainda tinha que programar as músicas, programar a vinheta, lembrar o nome do programa que era novo. Então eu estava muito nervosa e julguei que aquele programa não foi nada bom. Quando eu tô terminando o programa, assim, tremendo, subindo, entrou um cara no estúdio. E daí ele falou assim, olha, vim te ouvindo na estrada, muito bom o seu programa, sua energia é muito boa, parabéns. Eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, promete um negócio pra mim, me escuta daqui uns 3 meses. Me dá uns 3 meses para eu me preparar, você me escuta de novo e me dá esse feedback, porque de coração hoje não foi o meu melhor. Ele falou, não, fica tranquilo, você tá em casa e tal. E ele foi chegando e foi sentar na cadeira que eu tava. Eu falei, quem que é esse? Porque na rádio ali tinha eu, o Diego Caetano e a Valéria Belafronte, na época de locutores, Sim. né? Saudosa Valéria. Isso, saudades, inclusive. E não tinha mais locutor. Por que aquele cara tava entrando ali e já ligando o microfone, né? Quem que era ele? Aí ele começou a falar. E falar com a voz do Juca Bala. Eu falei, mentira!
Porque eu ouvia e eu achava que era um velho desdentado, assim, sabe? O personagem é muito bom. Eu jamais imaginei que o Juca Bala era um jovem mancebo, né? Ele é jovem. Não Sim, sei ele quantos é anos tem jovem. agora, mas há 10 anos atrás ele era mais jovem ainda. E aí ele começou a falar, e na época era o Jauri também, saudades do Jauri. E aí ele falava, na Rádio T é assim, você pode estar num estúdio e o outro comunicador em outro estúdio. Parece que vocês estão no mesmo lugar. Não tem delay, não tem atraso. É uma tecnologia, assim, incrível. E aí ele começou a falar assim... porque, Jauri, essa Rádio T de Cascavel tá bonita demais. Pense numa cidade bonita. Nossa, a rádio tá muito bonita. E eu ali, né, sem entender. Daí o Jauri, no outro estúdio, em Guarapuava, não fazia ideia do que estava acontecendo. Falou assim, ué, Juca, por quê? Não, porque esses caras que falam que nós que trabalhamos em rádio é tudo feio, precisa vir para Cascavel e não sei o quê. Não é verdade, Débora Dias? Ligou o Tuf, botão. ligou o microfone e falou, fala aí. Então, no mesmo dia que eu caí de paraquedas, fiz o meu programa todo atravessado, eu já falei O Paraná pro inteiro. Paraná inteiro no programa de maior audiência, que é o Bolicho. Então, foi... eita, atrás de vixe. Mas eu tive o privilégio de, no meu primeiro dia, já ter ali o Juca Bala, que é a maior estrela. E ele é um cara, assim, não só um artista, agora Pessoa. falando da pessoa. Ele é muito incentivador. Então, ter ele aqui naquele dia fez toda a diferença para mim. Que eu lembro dele falar assim, na nossa conversa, ele falava, porque na Tarobá, ele falou assim, se você falar Tarobá de novo, eu vou ter que te xingar. A partir de agora, você é Rádio T. E pense no seguinte, pensa no que você mais ama fazer. O que você mais amar fazer, a Rádio T vai te abrir portas, ela vai ser um trampolim. Foca nisso que vai dar tudo certo, confia. E foi exatamente como ele disse. Nossa, é muito louco falar isso hoje. Mas... E ele trouxe essa... Ele é esse exemplo, né? Ele hoje faz os já fazia na época stand-up, lotava teatro com show, ajuda muita gente, tem uma energia incrível. Eu também sou muito grata porque os planetas se alinharam e bem no dia que eu comecei ele estava aqui. Pude conhecê-lo também. Eu acho que, Débora, o universo conspira, né? Eu acho que parece que já está escrito uma história, né? Você contando tudo isso, eu vou analisando. Parece que já está tudo definido, né? Deus é perfeito. É, maravilhoso. Só que na hora que a gente está passando por isso, a gente fala, o que está acontecendo? Será que vai dar certo? Eu tinha muito medo. Medo mesmo, porque da onde eu vim, onde eu já estava, já era muito para mim. Então, eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de decepcionar, né? Decepcionar minha família, decepcionar alguém. Então, tinha medo, mas também tive coragem de arriscar e... Confiei sempre no que eu fazia, naquilo que estava no meu alcance, eu sempre dei o melhor de mim, então... Eu acho que você falou tudo, o principal foi a coragem. Se eu não tivesse coragem também, eu não fazeria isso aqui. Porque os primeiros são ruins, né? Não, nem fale. Quando eu comecei, eu falava assim, eu tinha muita mania de falar, puxar a censura e me ouvir. Eu ficava me criticando. Não vai adiantar nada eu ficar me criticando, o que eu posso fazer? Falei, errei, no próximo bloco eu vou fazer tão bem, mas tão bem que ninguém vai nem lembrar que aconteceu. E assim foi, sempre um bloco melhor que o outro, um dia melhor que o outro, um programa melhor que o outro. E assim, ninguém nasceu pronto, né? A gente vai construindo isso. A gente vai aprendendo. E o legal seu também é a sua identidade própria. Você não imitou ninguém, você não quis puxar nada de ninguém. Você perguntou se eu tinha alguma locutora. Esse é o meu medo. Eu não escuto outras rádios e não acompanho outras apresentadoras, porque eu tenho muito de captar trejeitos. O Chururu é de um amigo meu da faculdade. Seria isso, é de outro... É da minha experiência de vida que vem essa construção. Sim. Se eu ficar ouvindo muito, mesmo sem querer, eu vou puxar. Aí vai parecer que eu estou copiando. E não é. É você se inspirar mesmo e construir com a tua vivência. Então, eu evito assistir, ouvir outros apresentadores. Mas, quem é da minha família, quem é do meu círculo de amigos, acaba vindo para essa personalidade aí de locutora, apresentadora e tal. Mas ao lado contrário, alguns tentam te copiar, né? Menina, deu um problema com o seu nome, né? Nossa, que pesado. Deixa eu até tomar uma aguinha aqui. Polêmica. Spoiler. Eu vi que você falou que tentaram copiar até os seus jargões. Nossa. E os seus próprios telespectadores falaram, tem alguém falando isso e isso de você. Sim, já me mandaram áudio de outras locutoras falando, assim, é muito estranho, porque eles falam assim,
olha, tá falando igualzinho você. Não desgruda. Seria... Por quê? Qual que é a questão? Rádio, na época, não tinha imagem. Hoje a gente está vivendo a rede social, mas na época ainda não tinha. Então, eu precisava de algo que as pessoas ouvissem e tivessem certeza que era eu. Que você falou, a palavra identidade. Então, eu falo firma, não desgruda. É isso, né? Eu tô sempre falando muito sorrindo. Eu falo assim, do meu jeitinho, que é pra pessoa saber que sou eu. E antes, eu tinha, assim... Eu ficava muito irritada com cópia. Porque a gente trabalha pra se diferenciar. Sim. Aí você vai diferencia... O povo vai, copia e cola o negócio, eu falo, tá. E aí? Aí eu vou lá e crio coisas novas. Agora, né, os 30 batendo, que a gente vai entendendo que se estão te copiando é porque você já chegou num ponto de referência. E isso é incrível, né? Da onde eu vim e pensar que tem alguém vendo, achando bom e replicando... Isso agora é um elogio para mim, então... Mas eu não gosto, de verdade, falar, me copia aí. Não, cria sua identidade. Por isso, quando eu palestro em cursos de jornalismo, quando me pedem em workshops e tal, minha opinião, cria uma identidade sua, né? Porque copiar para quê? O que você agrega, né? O legal disso tudo, seja o seu podcast, seja o meu programa... As pessoas vão te acompanhar pela sua essência, pelo que você tem de diferente. Então, se você copia alguém, você está sendo superficial. Não tem essência, então não vai durar. Sim. Ou você vai estar sempre copiando de alguém. Só que, veja, é uma linha muito tênue, né? Porque, querendo ou não, eu também copiei. Poxa, o jargão é do meu amigo. Uhum. Mas eu trouxe para mim. Emprestei ele, eu pedi autorização, ele deixou. Então, é diferente. Eu acho que, estando num programa... É uma coisa, e trazendo da sua experiência de vida. Você imitar um professor, trazer alguma coisa assim, sabe? Imitar dando créditos, né? Sim. Também tem isso. Quando eu falo bolos dos mais gostosos, Jauri, eu lembro do Jauri. Eu falo, então, tá contente, então? Juca Bala, Murilo Cardoso, ele fala umbigo da semana. Então, quando eu menciono frases que são de outros locutores, eu dou os créditos ali, mas eu sei que em outras emissoras, em outros estados, já me mandaram de outros estados. Falei, nossa, a gente tá indo muito longe, assim, agora eu fico feliz. Mas nem tanto, assim, um pouco feliz e um pouco chateada porque como é rádio... Aí as pessoas confundem mesmo. Já é normal me chamarem de Carla Gimenez, porque tem gente que só assimila assim, é mulher, tá na Rádio T, deve ser a Carla, deve ser a Débora. Tem gente, quem não acompanha todo dia, confunde. Os nossos ouvintes fiéis, eles sabem. Sabem até quando eu não tô bem. Lembra que eu falei que eu tentava melhorar a energia? Sim. Mas mesmo assim, tem dias que o tom da voz, eles já percebem que você não tá legal, né? O que tá acontecendo? Eu falo, nossa... Vou ali tomar um cafezinho e já volto. É isso. Sim. E você é jornalista de formação, né? Sim. Eu sou formada em letras, português e espanhol pela UniOeste e em jornalismo pela Univel. Você habla espanhol? Sí, hablo. Barbaridade. No mucho, pero hablo. Além de locutora, comunicadora, você também é mestre de cerimônias, que fala? Isso. Mestre de cerimônias. Eu acho que eu já fiz... mais de 100 eventos. Acho não, né? Cada evento tem, em média, 20 a 30. Faz 5 anos que eu faço, então já mais de 100 eventos, fora os corporativos. Outra pegada, né? Mas é legal, porque nessa temporada de 2023 que eu tive o retorno disso, assim... Acho que a validação que eu estava esperando. Quando eu comecei, eu tinha muita vergonha. Porque você pensa, você é jornalista, você já é locutora, então apresentar um evento é tranquilo. Não é tranquilo. Porque é fora da sua zona de conforto. No rádio, você está no estúdio, na TV dá para gravar e editar. No evento, você tem que sentir as pessoas e você depende do feedback delas. Sim. Então, você tem que usar as estratégias certas para que o público se envolva, para que flua bem, e você tem que lidar com muitos imprevistos. Por exemplo, já teve evento que eu estava aqui falando e uma mesa começou a pegar fogo. Louco. Aí eu respirando, então, esse clube, não, e o fogo pegando ali na mesa, não, porque eu precisava ver o que ia acontecer. Eu podia ir lá apagar o fogo? Não, tinha que esperar o bombeiro, né? Então, o pessoal foi lá, tava apagando o fogo, daí quando eles apagaram, né, eu plena aqui falei assim,
Falei pra vocês que essa noite ia ser quente, né? Muitas emoções. Então, segue o baile. Então, você tem que estar preparado. Eu falo, evento, você tem que estar preparado para tudo que vai dar errado. Porque você tem um protocolo para seguir. Esse protocolo sempre muda. Mas já aconteceu de a formanda desmaiar no meio da valsa, o formando fazer a entrada lá, rasgar a calça inteira. Então, acontece muita coisa nos eventos. Você tem que estar preparado para o que vai dar errado. Plano A, plano B e plano C já está na cabeça. Então, no rádio, aconteceu alguma coisa aqui, eu subo a trilha, toco uma música. Tem como você sair. No evento, não tem. É você que resolve a parada. É você que tem que organizar. Teve um evento também, tem a hora do brinde. Então, vem lá, 35 taças. O garçom vem vindo. A hora que ele estava chegando, caiu tudo. Ele tropeçou assim, caiu todas as taças. E era a hora do brinde, não tinha o que fazer. O que tinha que fazer? Tinha que esperar brotar outras 35 taças, encher essas taças para fazer o brinde. Então, era minha responsabilidade segurar o discurso ali, fazer mais alguma coisa e acompanhar essa movimentação Só que eu consigo fazer isso hoje depois de tantos eventos que eu já fiz. Claro. Quando eu comecei, eu queria apresentar atrás da cortina. Debaixo da terra. Mas, gente, não tem como ser só a minha voz, eu não preciso aparecer. E foi uma briga, na época a Cleo foi quem me acompanhou, né? Uhum. E ela me ensinou tudo. Olha, presta atenção aqui, cuida se os convidados estão em pé, essa é a hora de chamada, aí você fica atenta com isso. Então, esses detalhezinhos eu tive a orientação maravilhosa da Cleo. Hoje ela não trabalha mais com a gente, mas foi quem me ensinou passo a passo e ela brigava muito comigo, porque ela queria que eu fosse com vestido brilhoso, apresentadora, assim. Eles já me viam como apresentadora, personalidade, Débora Dias. E eu falava assim, quem sou eu, né? Eu falava assim, eu tenho só que entregar a minha voz em um protocolo legal. Aí, com o tempo, fui ganhando confiança e hoje é a minha realização, assim. É cansativo, porque eu já tô velha, né? Já que é 5 anos de temporada, todo final de semana, imagina, mês de março, todos os finais de semana, fevereiro, dezembro eu fiz 10 eventos só em dezembro. Então, é cansativo porque tem a rádio, tem a TV, e chega no fim de semana, que seria um momento de descansar, tem produção e tem o evento. Você fica até 2, 3 da manhã, às vezes. Mentira, acaba ali 1h da manhã, você já tá liberado, mas eu acho que eu sou jovem, às vezes eu fico mais um pouco. E aí o meu organismo, essa temporada já disse, olha senhora, você não aguenta mais, então é isso, eu vou escolher uma ou outra data para ficar na festa, o restante eu tenho que ir para casa dormir. Mas o que eu te disse que foi a validação esse ano, porque a pessoa que me convidou já era ouvinte, e aí eu me tornei formanda deles, e aí ele me convidou para fazer um evento. E ele falou, você sabe fazer? Eu falei, sei. Eu sabia? Não. Mas a gente aprende como? Fazendo. Sim. Então, o básico, teórico, eu sabia. Estava estudando, estava na faculdade para isso. E fui. Aí fiz o primeiro, horrível, provavelmente. Não, foi ruim. Não foi tão ruim quanto o meu programa na Rádio T. Foi ok. Não tinha nada de diferencial. Sim. Fiz o ok ali. Aí depois, outras 2 vezes eles me convidaram e depois daquela temporada eles oficializaram comigo. Então, 1 ano antes eu já recebo as datas da próxima temporada. Então, eu fecho a agenda deles, aí depois, se tem um outro final de semana que eu tô livre, eu presto serviço para outras empresas quando elas precisam. Mas aí essa pessoa que me convidou a primeira vez, ele é de Pato Branco, o Enio, ele estava aqui em Cascavel 2 finais de semana atrás, e ele falou assim, olha, queria muito te levar para fazer os eventos todos comigo, porque eles têm eventos em Chapecó, em Santa Catarina e Paraná, né? Então tem o estado todo de eventos, mas a logística para eu ir até lá apresentar fica inviável, né? O cachê tá muito alto, tô brincando. Assim, a logística realmente não compensaria, seria muito cansativo para mim. Mas eu falo assim, porque o cerimonial de Cascavel é muito diferente, é mais emocionante, mais envolvente, na visão dele, que acompanha os outros, né? Ele falou assim, mas eu vou te falar, viu? Você não era assim, não. Eu falei, eu sei. Não, você não era boa assim, não. Você era bem ruizinha no começo. Eu falei, pois é. Então, se você acha que hoje eu sou a melhor que você tem, palavras dele, né? Você é a melhor que a gente tem. Eu tenho que te agradecer porque vocês me deram a oportunidade. Sim. Vocês fizeram com que eu fosse a melhor. Porque vocês me deram
apoio, suporte e a experiência, né? Então, eu sou muito grata ao Enio porque aí das formaturas veio desfile, casamento, já apresentei evento esportivo, por exemplo, para mais de 4 ou 5 mil pessoas. Frio na barriga acontece sempre. Então, dizer, tá de boa, não é de boa, nunca é de boa. Não, sempre dá um frio na acho que barriga. todo evento você sente né? Mas o diferente, assim, vendo rádio, TV e o evento é muito isso. O público tem que entrar na sua. Se não entrar, não vai, entendeu? Então, o quebrar o gelo ali é muito importante. Graças a Deus deu certo todas as vezes, mas eu faço uma oração antes. Falo, vamos lá, que esse público aqui vá com a minha cara, entende? Que legal. Deu certo. Você poderia fazer mais coisas dessas vezes, né? Passando. Você posta, né? Às vezes os bastidores. Mas acho que o povo às vezes quer saber. Você entrando, gente, é agora. Sim. Tem até uma amiga, a Thaís, que a gente comentou antes, a Thaís Fabrini. Nessa temporada ela me acompanhou. Então ela ia comigo, eu ficava com o meu celular e postava um pouco das coisas. Porque eu sozinha não consigo. Sim. Mas eu percebi também essa necessidade, porque quando eu pergunto o que vocês querem ver lá no Instagram, eles querem ver isso, a correria, o bastidor, como que faz. Mas se eu postasse, se eu andasse com uma GoPro na cabeça... Meu Deus. Gente, quanto perrengue, meu Deus do céu. Esses dias eu derrubei um brinco no câmbio do carro. E aí eu fiquei um dia sem o carro, porque temporada de formatura, você vai, chega, tira... O meu console ali do carro era só que é uma loja de joias, né? E aí um brinquinho caiu no câmbio do carro, já deu, saiu caro esse brinquinho aí, mas por isso tem coisas Sim. que falo, sério, é sério, Deus? Oi, Deus, sou eu de novo, vamos lá? Que bacana, Débora. E com tudo isso que você faz, como que você cuida da sua voz, que é a sua ferramenta? Quais os cuidados para quem canta, para quem é locutor? Muito bem colocado. Qual que é o segredo? Que tem dia que você deve estar rouca. Tive muito problema com a garganta, com a voz, especialmente no último ano. Porque eu não tinha o cuidado. É o nosso instrumento de trabalho, né? Então, eu levei um puxão de orelha de otorrino. E hoje eu faço aulas de técnica vocal. Para aprender a respiração, o cuidado, aquecimento, relaxamento das cordas vocais. Então, e principalmente, quando eu tive problemas com a garganta, foi sobrecarga, assim, de estresse. Porque o meu corpo, ele entende assim. Uma vez eu quebrei o braço. Eu tirei 40 dias, eu tinha que ficar longe. Eu consegui ficar 10 longe da rádio. Voltei a trabalhar. Eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. E eu voltei. Então, o único jeito de me parar é tirando a minha voz. Então, quando eu tô muito cansada, tô em sobrecarga, não tô me alimentando bem, não tô dormindo, a voz é a primeira que como que chama? A amígdala, a amidalite, tinha problemas assim. Então, hoje, como que eu cuido? Tento me cuidar para que a minha voz esteja bem. Uhum. E na parte técnica, fono e técnica vocal, a Andréia, minha professora, me ajuda a respirar. Você tem que respirar, respira melhor. Tem que relaxar, tem que aquecer a voz, tem que desaquecer, você fala demais. Ela também já me corrigiu. Você acha que eu falo demais? Já deu 3 horas de podcast. Eu estou aqui para ouvir. Mas ela também me deu essa dica. Tenta ter momentos de pausa para você não falar tanto. Porque fora o programa, a TV, eu no dia a dia, assim, se deixar, eu converso muito. Então, eu tento cuidar isso, ter uns momentos de silêncio, pegar mais leve na questão da rotina para ter saúde mesmo e dar conta. Mas aquele básico também, né? Não pode ingerir doce antes de falar, ter sempre uma maçãzinha. Eu sou fã do chá de... Como que canela, chama? cravo? Não, aquele gengibre. Gengibre, limão, coisas assim naturais eu uso também. E o sono é importante, mas você não dorme? Não, nem fale, mas eu tô levando... 2023 para mim é o ano do autocuidado mesmo. Tô desacelerando com algumas coisas para poder conseguir fazer ainda melhor o que eu amo fazer, que é comunicar. Com qualidade. Então, eu tive muito problema de saúde o ano passado e eu entendi que era sobrecarga, né? E agora eu tô largando algumas coisas para conseguir focar nisso e entendi também que para fazer tudo isso eu preciso estar bem
Então, podem me cobrar lá que eu prometi que ia voltar pra academia. Inclusive, depois daqui eu vou pra academia. Parabéns, atividade física Alimentação também é importante, e sim. o mínimo, né? O básico. Exercício, alimentação e sono. Isso aí. O nosso tempo aqui é meio curto, né? Senão a gente podia ficar até... Se deixar, a gente fala 6 horas sem parar. Dá pra conversar bastante. O pessoal da equipe vai falar assim, viu, gente? Eles vão apagando as luzes, eles vão apagando devagarzinho. Pra gente finalizar, como que você vê o futuro do rádio nesse novo formato? Que hoje a TV aberta, né, praticamente morreu, hoje é mais streaming. Então, antigamente o rádio era só voz, hoje já vê a imagem, já tem podcast dentro do rádio. Como que você vê o futuro disso? Ah, um outro detalhe, você tem fã-clube? Não, tenho. Desde que eu mudei pra cá, 2012, já tinha um fã-clube. Não é fraca não, hein? De carta, mas de escrever carta. Imagina eu com 18 anos recebendo carta escrita à mão, tipo, de 100 páginas. E foto, e presente. Gente, que muito bacana. Legal, mas a minha cabeça ainda ficava assim, tipo... Mas eu sou um ser humano, normal. Mas tem muito carinho. E também, junto com esse carinho, vem a responsabilidade. Sim. Né? De você... Aí eu entendi que o que eu falava influenciava as pessoas mesmo. Então, como eu tinha que ter cuidado com isso. Agora, como é o futuro do rádio? É muito legal, porque a gente está fazendo rádio aqui agora. Sim. É a adaptação. O rádio, ele sobrevive tão bem, e eu vejo que ele segue melhor que a TV, em alguns pontos, né, se a gente for pensar, porque ele abraça outras ferramentas mais rápido que a TV. A TV foi muito resistente à internet. E eu, lá em 2008, usava o MSN para falar com os meus ouvintes. Entende? Então, sim, o rádio, ele se adapta muito rápido. Então, a gente vive a internet, não vai deixar de existir. Só que quando ela falha, quando o Instagram sai do ar, quando tudo, o caos, o rádio permanece. Então, ele tem os dois, ele tem o melhor dos dois mundos, né? Sim. Ele é muito mais rápido que a TV, esse dinamismo e imediatismo. Só que ele tem um filtro que a gente não tem mais, que é o da credibilidade. A gente é bombardeado por informações o tempo inteiro. Sim. As informações chega para você só o que você gosta de ler, do jeito que você gosta de ler. Então, a gente não tem mais um senso crítico, a gente não escuta mais opiniões diferentes, e a gente pode ser muito enganado na internet, né? E muito se deixam levar, né? O rádio, ele vai ser ainda aquele nosso filtro do... Ah, então é verdade. Não, tal... O jornalista falou, então é isso mesmo. Como foi, sabe? Ter a certeza de como tudo aconteceu, do que aquilo é real ou não é, né? Então, no mundo em que a gente tem muita informação, a gente acaba não tendo quase nada, porque ninguém se aprofunda também. Sim. É muito raso. Então, eu vejo o rádio sobrevivendo por ser ágil, ali acompanhando o ritmo da internet, mas ainda tendo essa raiz tão profunda e da credibilidade, esse selinho da credibilidade que é tão importante nesse mundo de fake news. Como você falou, tá faltando conteúdo, né? Tá faltando. E vai continuar. Então, essa parte dos podcasts eu acho maravilhoso, porque a gente está fazendo rádio. Agora, rádio com vídeo. Sim. Se fosse só uma plataforma de áudio, continuaria sendo rádio. E o que me chamou a atenção na Rádio T foi isso. Porque quando me contrataram, eu lembro desse dia, do Márcio dizendo o seguinte, isso, gente, 2013, já faz 10 anos. Eu quero aqui comunicadores. Eu quero que as pessoas escutem o programa porque elas gostam de você. Porque elas gostam do Juca Bala. Porque rádio, porque música por música, na época, né? O cara coloca um CD, hoje ele monta um pendrive com a playlist que ele gosta. Agora, a personalidade, a companhia, isso não tem como. A companhia que o rádio faz não tem como se comparar, sim, né? Então, a gente já fazia esse formato podcast. A Rádio T já é muito mais conversa do que música. Toca muita música também, sim, a gente gosta de acompanhar, mas é mais o conteúdo. E é o que manda. Por isso é tão importante ter o seu jeitinho, ter o seu estilo, ter a sua identidade e trazer essa essência para esse planeta. Acho que é o que vale. Muito legal. Muito obrigado por ter vindo. Deus continue te abençoando. Ai, essa história, obrigada. Essa história muito linda sua.
e que perpetue aí por mais até 50, 60 anos. Nossa, Ué, obrigada. Estamos profetizando. Amém, obrigada. Quero agradecer, te desejar muito sucesso. Obrigado. Sei que estou muito feliz pela oportunidade de falar um pouquinho da minha vida. Nossa, eu acho que tenho muito mais ainda para construir, para entregar, mas me sinto honrada e privilegiada aqui nesse momento. Obrigada e até a próxima. Quem sabe, né? Se eu lançar o meu, você vem como convidado. Ô, louco, seria uma honra, imagine só. Aí é minha vez de fazer as perguntas, deixa você falando. Eu falo pouco, mas dá para falar Não, também. mas jornalista dá um jeitinho de arrancar informação. Fica tranquilo.